e já reproduzir. Agora eu tô só no envelhecimento, tá bom? Ok? Beleza. Mas olha lá. Se chama ciclo de vida. A célula também tem um ciclo de vida, mas eu sempre digo assim, ó. Ei, meu, olha pra mim. Pss. Ei, pss. Olha a conversa aí. Bora. Eu vim aqui só pra falar contigo e tu não tá nem falando comigo. Para a conversa aí, olha pra mim. Pss. Vamos lá. Vai pra cá. Preste atenção, filhotinho. Olha lá. Quando a gente olha para uma célula, eu quero que você entenda uma coisa. Quando olha para uma célula que ela está toda bonita, núcleo, organela, lindona, ela não está se dividindo. Tá? Por quê? Porque ela só tem 2 períodos na vida dela. Ou ela está se dividindo, ou ela não está se dividindo. E quando ela não está se dividindo, a gente vai dizer que ela está no período de interfase. Porque na divisão tu tem algumas fases. Entre as fases, ela está ali parada. Não é parada. A gente acha que está parada. Mas é quando ela mais aumenta as suas atividades metabólicas. Então, se a gente fosse pensar, professor, então o senhor está me dizendo que existe... Está aqui, ó. Vou colocar, ó, ciclo celular. Preste atenção, filhotinho. Então, o ciclo celular, existe um período onde a célula está fazendo uma divisão. Ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. E tio, eu vou colocar uma bio na tua boca para colar esse teu boca aí, ver se para de falar, meu irmão. Ou tu fala, eu falo. Vamos parar a conversa aí? Vamos lá, tem que perguntar. Não estou entendendo, pergunta, mas para a conversa para te entender. Vamos lá. Olha lá, tio. Ou a célula está fazendo a divisão celular, onde ela tem algumas fases, que nós vamos estudar aqui: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometa a Ana telefonar. Conhece uma Ana? Tem que conhecer, cara. Um homem que não conhece uma Ana, ele não é feliz. Tá bom? Quem é Ana aí? Aí, Ana, depois vou te apresentar para o meu colega aqui, tá? Bom? Ei, então vamos estudar isso aqui. Não é isso aqui, não é o foco agora. O foco é outro. Olha aqui, ó. Professor, então existe a divisão e quando ela não está se dividindo, aí ela faz o ciclo aqui, ó. Ela está em interfase. E a interfase, ela tem 3 fases. Ela tem uma fase chamada de G1, uma fase chamada de S e uma fase chamada de G2. Olha lá. G1, S, G2. Esse G é de gap. Gap. Né? Gap. Como se fosse um espaço. Olha aqui, ó. Esse S é de síntese. Toda vez que fala em síntese na biologia, a gente está falando em produção. Produção. Tá certo? Toda vez que a gente fala síntese na biologia, eu estou falando de produção. Síntese de proteína. Estou falando de produção de proteína. Olha lá. Síntese de proteína, produção de proteína. Então aqui é síntese, produção de alguma coisa. Por exemplo, professor, então o senhor está me dizendo o seguinte, que a célula ou ela está em interfase ou ela está se dividindo. Só que a divisão celular, ela é diferente de qualquer divisão. Olha o que eu vou falar para você. A divisão celular é diferente de qualquer divisão. Por que é diferente? Por quê? Por quê? Por quê? Que livro é esse aí? Quem veio para ler livro, é? É biblioteca aqui? Aqui é um curso preparar? Para você se preparar? Para? E aqui é aula de biologia, não é aula de português. Por favor, pegue seu caderno para estudar. Olha lá, filhote. Presta atenção no que eu vou falar para você. Olha aqui, ó. Ei, pss. Olha, quem é teu professor de português, é o Raul, é?
de leitura. Olha, eu sou mais bonito que ele, então não é aula de português, guarde seus livros. O que foi? Hã? Como é que é aí? Olha, rapaz. Vamos lá, filhote. Olha pra cá. Olha pra cá. Se eu tenho uma maçã e divido a maçã, eu tenho duas metades de maçã? Não é verdade? Vamos dividir. Pronto, duas metades. Se eu tenho uma laranja no meio, eu tenho agora duas metades de... Não é isso? Tenho uma melancia no meio, eu tenho duas metades de... Melancia. Se eu tenho uma célula no meio, eu tenho duas células inteiras, papai. Eu não tenho duas metades de célula. Olha! Olha a loucura. Olha a loucura. Eu tenho uma célula que quando ela se divide, eu não vou ter duas metades de célula. Eu vou ter duas células inteiras. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque essa célula, olha para mim, quando ela não está se dividida, ela está em intérfase. Quando ela não está se dividindo, ela está em... Quando ela não está se dividindo, ela está em... Beleza, então bora pensar assim. Pera lá, professor. Se eu tenho uma célula e essa célula divide em duas iguais, é porque essa primeira célula teve um momento da vida dela que ela multiplicou tudo que ela tinha. Opa! Onde ela multiplica tudo que ela tem? Por isso que a intérfase é essencial para a vida dessa célula. Por quê? Porque ela, para originar duas idênticas a ela precisa multiplicar tudo que ela tem. E ela vai multiplicar aqui. E cada fase dessa é importante para essa multiplicação. Por exemplo, o material genético é o DNA. Mas para produzir proteína eu preciso de RNA. Então, nessa fase, por exemplo, na G1, olha aqui, ó, filhotinho lindo do papai e da mamãe. De alguns iludidos e iludidas também. Olha para cá. Em G1, ela vai produzir RNA, ela vai produzir proteínas. Na fase S, lembra que S é de síntese. Síntese quer dizer o quê? Produção. Então, olha que interessante. Aqui acontece a duplicação ou replicação do DNA. Então, o DNA vai duplicar. Ora, aqui acontece também o que a gente chama de duplicação do centríolo. Aqui acontece a produção de proteínas especiais chamadas de histonas. E eu vou te explicar por que elas são especiais. Aqui, ó, já é a rebarba, né? O que é que tá faltando lá? Bora dar uma olhada aqui. Aqui nós temos a produção de proteínas ainda. Depois que ela produz tudo isso, ela pode se dividir em duas, porque ela duplicou tudo que ela... Entendeu? Agora, claro que a célula, preste atenção. Lembra que eu falei, quando eu olho uma célula, certo? Essa célula tem o núcleo dela. Quando eu vejo esse núcleo, essa célula está se dividindo ou não está se dividindo? Olha lá, quando eu olho para uma célula e vejo o núcleo organela, a célula está se dividindo ou não está se dividindo? Ela não está se dividindo. E se ela não está se dividindo, ela está em I. E nós vamos estudar o núcleo. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu vou pegar esse núcleo e vou aumentar para você esse núcleo. Tá?
Aqui ele, ó. Ele existe, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peguei o núcleo e trouxe aqui para você, ó. Tá bom? Né? Sabe, né? Peguei e ampliei para ti. Tá aqui o núcleo, ó. Quais são os componentes do núcleo? Vamos ver? Tá aqui o primeiro que eu quero falar. Tá aqui o segundo que eu quero falar. Tá aqui o terceiro que eu quero falar. Tá aqui o quarto que eu quero falar. Então, por exemplo, primeiro, tá, que nós vamos estudar aqui é essa estrutura que delimita o núcleo. Tá aqui, ó. Parece um muro. Parece um muro. Delimita o núcleo aqui, ó. Deixa o núcleo aqui dentro. Olha, claro que se eu estou falando de núcleo, eu estou falando que tipo de célula? Eucariótica. Lembra que nós trabalhamos aqui? Procariótica, eucariótica? Não lembra? Né? Procariótica, bactéria. Resto do mundo, eucariótica. Eucariótica, eu tenho núcleo. Então a gente está falando de célula eucariótica. Então, essa dupla membrana aqui, nada mais é do que a carioteca. Carioteca. Ou seja, uma dupla membrana que envolve e delimita o núcleo da célula. Olha que interessante. Apresenta poros para a troca de substâncias. Então tá aqui, ó. Ó, tem várias aberturas para trocar substâncias. Certinho? Olha a segunda. A segunda é essa estrutura bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ei, brasileiro, tu que não desiste nunca, vou te tirar daí, tá falando pra caramba. É tu que tá falando. Eu tava tentando identificar quem tava falando, descobri, é tu. Tá falando pra caramba. Vou separar vocês, fazer igual a escola. Um senta aqui, outro senta ali, outro senta lá. Aí pronto, acabou o problema, tá? Então, por favor. Vamos lá, filhote. Segundo! Que estrutura é essa, professor? Percebeu que aqui dentro, ó, eu coloquei essa aqui bem... Que estrutura é essa? Ela é chamada de nucleolo. E o nucleolo, ele produz uma estrutura chamada RNA ribossômico, que faz parte do ribossomo. Quem é que lembra a função do ribossomo? Agora eu quero ver, meu irmão. Oi? Beleza. Síntese de proteínas, é isso mesmo. Isso. Né? Olha aqui, ó. Aí, então presta atenção. Esse cara produz esse que faz parte desse e que faz isso. Se eu tiver um problema nesse cara, qual é o fenômeno que vai ser atingido? A síntese de proteína. Por isso que ele é muito importante. Se o nucleolo não trabalhar direito, não produz proteína. Se a gente não tiver proteína, não existe ser vivo. Aí pode ser simplesmente
uma formação da célula, por exemplo, tá? Mas se ele não produzir, né? Porque para produzir ele precisa também de proteínas. Já era. Aqui dentro é o espaço, tá? Como se fosse o citoplasma, mas a gente está falando de dentro do núcleo. Então a gente chama de nucleoplasma. Olha o nome. Nucleoplasma. Também chamada de cariolinfa. Eu vou encontrar água, proteínas ali. E o último aqui. E o último aí. É a cromatina. Cromatina é um material genético quando a célula não está se dividindo. Não está se dividindo. Então, esses 4 componentes você tem que saber, fazem parte do núcleo interfásico. Porque quando a célula não está se dividindo, não tem núcleo. Opa, quando ela está se dividindo, não tem núcleo. Só quando ela não está se dividindo. Tá aqui, ó. Núcleo da célula. Preciso saber preciso. Posso pagar esse lado? Pode. Eu não vou. Tá bom, não esquenta. Oi? É assim, ó. O núcleo é quando a célula não está se dividindo. É um D aqui. Foi mal. Oi? Depende da célula. Vou dar um exemplo para ti, já que tu me perguntou. Bora imaginar uma cebola. A célula da cebola seria mais ou menos isso aqui, ó. Na G1, demoraria 4 horas. A S, 10 horas. A G2 ao mesmo tempo, 4 horas. Olha aqui, ó. Divisão, 2 horas. Então, olha quanto tempo passa na interfase. 10, 14, 18 horas. E dividindo é rápido. Quando uma célula entra em divisão, ela se divide muito rápido. Mas quando ela se prepara para se dividir, demora mais. Aí depende da célula. Cada célula tem seu tempo. Inclusive no nosso corpo também. Tá? Vou dar um exemplo. As hemácias, que são células sanguíneas que carregam gás oxigênio para a gente, o tempo de vida delas é 120 dias. Então elas passam 120 dias aí correndo no teu sangue. Quando elas morrem, elas vão para o nosso fígado, para o nosso baço. E elas são substituídas por outras que são produzidas na medula óssea vermelha, que está dentro de alguns ossos. Não sei se você já viu assim, que você pode ser doador de medula, sim ou não? Muita gente confunde isso, porque quando lê assim, doador de medula, acha que é tua medula espinhal. Como é que vão tirar a medula espinhal do cara? Não existe. Não é essa medula que ele está falando. É a medula que está presente dentro dos ossos. Por quê? Porque se você doar para alguém, ela se regenera em você, então não tem problema. Entendeu? Então você pode doar. A grande questão é saber se a pessoa que vai receber é compatível. Que essa é a problemática, entende? Né? Casos, né, como alguns cânceres, né, do sangue, a pessoa tem que substituir a medula óssea vermelha, então ela pode receber
essas doações, se for compatível. Entendeu? Pode apagar ali? Aqui? Oi. Uma base de por que algumas células demoram mais e outras demoram menos? Depende da atividade delas, depende de que tecido elas estão presentes, né? Depende. Por exemplo, tem células que só vão se dividir no período embrionário. Quer ver uma coisa? As células do nosso sistema nervoso, os neurônios. Os neurônios só se dividem no período embrionário. Tanto que se uma pessoa tiver um acidente, machucar o cérebro, alguma região, ela vai ter sequelas. Por quê? Porque ela não consegue repor aquelas células que morreram. Mesma coisa o coração. Infarto do miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração. O que acontece? Essas células só se reproduzem no período embrionário. Se morrer, não tem como multiplicar. Chama-se ponte de safena porque safena é uma artéria bem daqui, ó. Então eles retiram, colocam no coração como se fosse um tubo que pega a parte que está viva, passa por cima da parte morta e liga a outra parte que está viva. Por isso que é ponte de safena. E aí faz com que o coração volte a funcionar. Entendeu? Pode apagar então, né? Beleza, vamos lá. Ok. Beleza. E aí o que acontece? Quem é o material genético que eu coloquei ali? Cromatina, muito bem. Só que, professor, mas eu não estou entendendo. O material genético não é o DNA? E por que o senhor colocou cromatina? Porque olha o que acontece aqui, gente. O DNA é assim que funciona. O que é que acontece? Quando você tem uma joia de ouro, olha para mim aqui, gente, uma joia de ouro. Não sei se você já viu, mas tem ouro 18 quilates, ouro 22, ouro, já viu isso aí? Professor, então tem ouro diferente? É porque assim, o ouro, ele é um tipo de metal que ele sozinho, ele não consegue, tu não consegue formar nada com ele sozinho. Então tu tem que misturar ele com outro metal para poder dar forma ao que você quer, se é um pingente, se é um anel, você tem que misturar ele com outro metal. Por isso que a gente diz que é uma liga metálica. Então você mistura ele com outro metal e faz uma pulseira, faz um anel, faz. Então, dependendo de quanto de ouro tem, ele fica mais caro ou mais barato, entendeu? Né? Então, eu tenho uma aliança de ouro, mas que tipo de ouro? Se tiver muito ouro, é mais caro, entendeu? Se tiver pouco ouro naquela liga, é mais barato. Então, o DNA sozinho, ele também tem dificuldade de formar, de estabelecer. Então, ele vai se juntar com outra coisa para dar uma forma para ele. Essa outra coisa são proteínas chamadas de histonas, que eu apaguei ali. Mas na S que você anotou, está escrito assim: duplicação, replicação do DNA, produção de histonas. Então o DNA, ele é assim, ó. Presta atenção, tá aqui ó, o DNA. Ele é assim, ó. É uma dupla fita em hélice. Ok. Só que ele sozinho aí, essa molécula, o que acontece? Ele vai se juntar com histonas, as histonas elas ficam assim, ó, fosse 4, de 4 em 4, ó. O que é que ele faz então? Ó, ele vai se enrolar nelas. Ele começa a se enrolar nas histonas, o DNA. Começa a se enrolar nas histonas.
E as estonas começam a ficar mais próximas umas das outras, ó. Aí olha aqui, ó. Aí o DNA se enrola muito nelas e vai trazendo elas mais próximas da outra, ó. Olha aqui, ó. Até o momento que elas vão estar tão próximas aqui, gente, ó. Elas vão estar tão próximas. Elas vão estar tão próximas, olha aqui, ó. Com o DNA enrolado nelas. Todo enroladinho nelas, ó. Que elas vão ter uma forma de fio. Elas têm uma forma de fio. Olha aqui, ó. Se a gente pegasse a cromatina, ela parece um fio. Onde ela se enrola em algumas regiões. É a cromatina. Então a cromatina ela é um material genético, mas eu tenho que entender que não está só o DNA, está o DNA e quem? As estonas. Só que às vezes tu vai ler alguma coisa de núcleo, de divisão, você vai fazer questão, e ele vai dizer que o material genético é o cromossomo, sim ou não? Já ouviu essa palavra, cromossomo? A nossa célula tem 46 cromossomos. É porque o cromossomo é um material genético quando a célula não está se dividindo. Não é isso? Não. Material genético quando a célula não está se dividindo, quem é? Quando a célula está se dividindo, passa a ser cromossomo. Então a cromatina ela se transforma em cromossomo, ela começa a se enrolar nela mesma. Olha aqui, ó. Ó. Ela se enrola nela mesmo, vai ficando. Sabe quando tu pega o barbante e vai dobrando o barbante? Você vai dobrando o barbante, não vai ficando mais grosso? É assim que acontece aqui, ela vai enrolando nela mesmo. Olha aqui, ó. Como se fosse um fio. Ó. Vai ficando menor e mais grosso. Menor e mais grosso. Aí quando passa pela fase S, duplica, não é isso? Então vai ficar assim, ó. Não. Aqui não está produzindo proteína. Aqui está formando cromossomo. Então, ó, aqui eu tenho a cromatina. Aqui eu tenho um cromossomo simples. E aqui eu tenho o cromossomo duplicado. Olha como o português engana. Cromossomo simples, eu tenho um cromossomo, correto? Cromossomo duplicado tem quantos cromossomos? Só um. Isso aqui é só um. Ô, professor, por que está chamando duplicado? Porque na S o que duplica é o quê? O DNA. Então aqui, por exemplo, ó, me empresta uma lapiseira aí. Quem tem aquela lapiseira? Tem uma borrachinha. Tem uma lapiseira, tem borrachinha? Aí, ó, esse lápis está ótimo. Presta aqui. Opa. Claro, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Vou levar para minha casa. Olha aqui para você entender o que eu estou falando. Aqui é o simples, olha aqui, ó. Tá? Ó. E aqui eu falei para você que é o duplicado, sim ou não?
Então preste atenção. Aqui, olha aqui, gente. Eu tenho uma molécula de DNA, ó. Uma molécula de DNA. Aqui, eu vou ter duas, ó. Ó. Eu vou ter duas moléculas de DNA, gente. Então, o que duplica não é o número de cromossomos. É o número de molécula de DNA. Então, simples porque eu tenho um DNA. Duplicado porque eu tenho dois DNAs. Aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo. Ele, na verdade, ele duplicou mesmo. Isso. Depois ele vai ser assim. Isso, depois nós vamos ver que vai ser assim. Passa aí, Pedro. Obrigado, filhão. Não, só no momento da divisão. Pode apagar aqui? Pode. Tá copiando aí. Então, eu só estou falando do cromossomo que nós vamos trabalhar. Pode apagar aqui? Agora preste atenção, tá, tio? Olha aqui, ó. Na biologia, a palavra telo. Na biologia, a palavra telo quer dizer extremidade. Então, por exemplo, essa extremidade aqui, essa e essa são chamadas de telômero, que é a extremidade. Bem aqui, ó, é como se ele apertasse aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó, como se apertasse aqui, ó. Ó, bem aqui. E aqui também no meio, dá uma apertada. Essa apertada a gente chama de constrição. Olha aqui, ó. Constrição primária. Opa, essa aqui, desculpa. Essa é a primária. Constrição primária e constrição secundária. Professor, por que aquela é primária? Porque ela apresenta uma estrutura, olha aqui, eu vou colocar bem aqui, apresenta o centrômero. E o centrômero divide o cromossomo em braços. Então tá aquele no meio, dividido em braços, ó. Braço aqui de cima e braço aqui de baixo. Daqui eu vou classificar esse cara. Porque, professor, todos os meus cromossomos são iguais? Não, doido. Não são. Temos diferenças entre eles. Pode pagar aqui, né? E essa diferença está de acordo com o centrômero. Por exemplo, o centrômero ele pode dividir em braços iguais. Está aqui, ó. Ele divide em braços de mesmo tamanho, ó. Tá aqui o centrômero. Tá do mesmo tamanho? Acho que sim, né? Se não tá, fazendo o teu caderno bonitinho. Então ele divide no mesmo tamanho, ó. Os braços no mesmo tamanho, tá? Ele pode dividir também um braço curto e o outro longo. Olha aqui, ó. Ele pode dividir também um muito curto e um muito longo, ó. Tá? Olha aqui, ó. Ou ele pode ficar na extremidade, ó. Oi? Hã?
Se vier sem braço, aí isso é uma mutação. Se uma parte do braço foi embora, uma parte do DNA foi embora. E essa parte é responsável por alguma característica na pessoa. Isso vai trazer consequências terríveis para ela. Sim, se vier com cromossomo a mais. Dependendo, se for cromossomo 21, sim. Porque tem que ser o 21 para ser síndrome de Down. Sim, vou falar dele já já. Pois é, ainda não falei. Não, ainda não falei de. Eu não falei de Y. O Y ele tem essa forma aí também. Mas eu vou te explicar já já. Olha aqui, tio. Ei. Se ele divide em braços iguais, eu chamo de metacêntrico. Se ele divide em um braço curto e um longo, submetacêntrico. Se ele divide um muito curto e outro muito longo, é o acrocêntrico. E se ele fica na extremidade, telocêntrico. Então, cuidado, por quê? Porque essa é uma classificação importante e pode vir na tua prova. Certo? Está falando da forma dele, né? Agora, ei, preste atenção. Em termos de características, tá? Olha para mim. Em termos de características, a gente sabe que os homens têm características diferentes das mulheres. Por exemplo, nós homens temos uma quantidade de células musculares a mais do que as mulheres, devido ao hormônio que nós temos chamado de testosterona, hormônio sexual masculino, tá? Nós temos uma voz grave, mais grave do que as mulheres. As mulheres, por exemplo, as mamas, elas vão se desenvolver, enquanto que dos homens não, tá? Geralmente as mulheres acumulam, né, quando chega na adolescência, acumulam gordura nessa região aqui, chamada de culote, e ela fica um pouco maior. Mas por que isso? Porque os ossos aqui dessa região da mulher é diferente do homem também. Por quê? Essa região que tem gente que chama de bacia, né? Ah, o osso da bacia. Não, a gente chama de pelve. Então, a pelve feminina ela é mais larga. Por quê? Porque subtende, sendo mulher, um dia pode ser mãe. E tem que ter passagem para o bebê. Então não pode ser estreito, tem que ser mais largo. Por isso que das mulheres é mais largo do que o dos homens. O que eu estou querendo dizer para vocês é que muitas das nossas características, elas dependem dos nossos cromossomos. Porque nossos cromossomos têm um DNA, sim ou não? Agora vamos lá. Tem característica que não tem nada a ver com sexo. Por exemplo, cabelo. Hein? Ah, o cabelo dos homens não tem nada a ver. Cabelo é cabelo, não importa se é homem ou se é mulher. Entende? Se vai ser liso, se vai ser ondulado, se vai ser... Isso é outra história. Mas é um tipo de característica que não depende do sexo. Então, o que eu quero que você entenda? Que tem características que dependem do sexo e características que não dependem do... Que tanto homem quanto mulher é a mesma coisa. Então, nós temos cromossomos que são sexuais e cromossomos que não são sexuais. Então, preste atenção, do total de cromossomos que nós temos, olha aqui, ó, espécie humana, tá? Preste atenção, ó.
nós temos um total de 46 cromossomos. Certo? Isso é um padrão. Desses 46 cromossomos, presta atenção, 44 são autossômicos. Ou seja, eles são, vamos dizer assim, responsáveis por características que não são sexuais, então influenciam em homem e mulher da mesma maneira. Mas nós temos dois chamados de alossômicos ou heterossômicos ou sexuais. Certo? Professor, quem são esses cromossomos alossômicos, heterossômicos ou sexuais? É um cromossomo que eu chamo de X e o outro que eu chamo de Y. Sendo que, preste atenção, sendo que os homens, eles vão ter 44 autossômicos mais XY. Ou 46 no total, XY. Já as mulheres, 44. 46 mais. É que eu estou falando total, né? Não é mais, é uma vírgula, né? 44 autossomos mais X. Ou 46, sendo que é XX.